bem-vindos ao Harmonização Cerebral, podcast de saúde, bem-estar e longevidade. Hoje o meu convidado é o Dr. José Cássio Rossi Vieira, que é cirurgião plástico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, onde ele também fez mestrado e doutorado. Se dedicou à carreira universitária e atualmente atua no consultório particular aqui em São Paulo. Eu conheço o Cássio já há bastante tempo. Eu sou paciente dele e eu o convidei hoje porque eu sei que tem muita gente que tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica, quer saber um pouquinho mais sobre tudo que gira em torno desse universo, e ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre isso. Compartilhe com quem você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo, siga a gente aqui no canal e curta a gente lá no Instagram também, no Harmonização Cerebral. Cássio, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Márcia. Nós temos aí uma longa estrada juntos, Sim. na verdade. Fizemos a mesma universidade, faculdade, temos uma formação médica muito parecida, né? Sim. E vamos tentar passar aí as informações para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, né? Existem hoje muitas polêmicas, divergências, pontos de vistas diferentes, mas o que eu vou tentar trazer aqui são coisas embasadas em literatura, em experiência médica, na prática médica, no leito do paciente, né? E vou deixar depois com você o link do meu site. Todas as cirurgias, todos os procedimentos estão lá muito bem documentados em diagramas, num esquema de perguntas e respostas, perguntas que me fizeram nesses 30 anos de atividade de cirurgia plástica. Eu acredito que uma leitura atenta dirime muitas dúvidas. Sim. Para as minhas pacientes que vão ao consultório, a leitura é obrigatória. Eu coloco até como lição de casa, né? E aí a minha secretária, recepcionista, no retorno, ela pergunta para a paciente: a senhora fez a lição de casa? Porque daí eu vou exigir lá o bloquinho de notas com todas as dúvidas que apareceram na leitura desse documento, né? Então isso eu acho que é uma coisa interessante, a pessoa tem lá documentado, não fica uma coisa solta. Os que estão nos ouvindo, hoje o nosso Conselho Regional de Medicina, aqui o CREMESP do Estado de São Paulo, é uma entidade seríssima. Para você colocar um site médico no ar, você tem que passar ali por uma série de exigências, né? E ser aprovado por uma comissão especial lá do Conselho Regional para que o seu site vá para o ar, né? Infelizmente, hoje tem muita gente dando pitaco aonde não conhece, Sem dúvida. né? E isso tem hoje, esse formato tem, assim, uma disseminação muito grande. E as pessoas acabam achando que pelo fato de ser falado num podcast ou num post no Instagram, aquilo é uma verdade Sim. científica absoluta, e não é verdade. Então, para um médico ter o site no ar, ele precisa estar aprovado na BIREM, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso para a gente poder estabelecer alguns parâmetros e, obviamente, aberto às discussões, aos diferentes pontos de vista. Sim. Falando, depois do que você comentou, me vieram 3 perguntas. Primeira, como alinhar a expectativa do paciente para que não ocorra, mal-entendido ou decepções? Porque uma coisa é o planejamento, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente pode entregar, e outra coisa é o que o paciente espera. Isso eu vejo no consultório, eu não me apresentei, eu sou dermatologista e a gente vive isso todo dia. Número 2, como é que é a tua avaliação? A gente vai fazer no primeiro bloco aqui da conversa, a gente vai falar sobre face. Como é que é uma avaliação de face? Como você planeja a cirurgia, do ponto de vista até artístico, né? Porque tem muita arte, o cirurgião plástico tem arte no trabalho. E, finalmente, a terceira coisa é como é que você vê, Cássio, imagino que com muito horror,
esse monte de gente fazendo cirurgia em consultório que nem médico enfim, as pessoas se seduzem por falsas promessas, né? Acho que a expectativa é muito explorada. Sim. O pessoal acha que vai sair maravilhoso e não é bem assim, né? E infelizmente hoje a minha advertência maior é o seguinte: ninguém coloca uma foto sua própria sem passar por um filtro ainda medíocre, que seja o filtro do próprio Instagram ou do Facebook, né? Todos esses aplicativos já fornecem ali uma manipulação de imagem. Agora, com o advento da inteligência artificial, isso ficou mais grave ainda, né? Então, as pessoas se baseiam numa visão de pré e pós, mas que nem sempre é pós-operatório, né? Às vezes é pós-IA, é pós-filtro, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante, as pessoas evitarem essa sedução de ver uma foto bacana, uma sequência de fotos de pré e pós-operatórios que ela julga legal, acha interessante, só que o que a gente sempre recomenda, veja se esse médico é médico. E isso facilmente no site lá do CREMESP você consegue, ou pelo número do CRM ou pelo nome completo dele. E esse médico tem um título de especialista, né? Isso é fundamental também. E se esse médico já teve alguma restrição na sua prática, isso também está registrado lá no CREMESP. Eu acho que essa primeira triagem é fundamental. É fundamental para a pessoa estabelecer um vínculo de confiança. Aí a pessoa se apresenta lá no consultório querendo fazer algum procedimento de rejuvenescimento facial. E hoje realmente é uma solicitação grande, né? E eu sempre disse isso para os meus colegas, cirurgiões plásticos, né? Que nós íamos pegar o reverso da moeda da desarmonização facial. E é o que tem acontecido, porque qual que é É verdade. a filosofia disso, né? A pele começa a perder a sua elasticidade, a sua viscosidade, a gente acaba perdendo volume na face, né? Tanto por hipotrofia muscular, quanto as gorduras vão sendo empobrecidas, né? Elas deixam de estarem hidratadas e a pessoa vai realmente sofrendo um derretimento. E a questão da harmonização facial, que já é uma coisa já antiga, né? Que agora isso surgiu como uma grande novidade. É o nome, né? O Surgiu. nome, o marketing, Sim. né? Uma grande novidade. Mas desde a década de 60, 1960, já havia cirurgiões que colocavam gordura nas cirurgias abertas de facelifting, enxertavam gordura, diferente do que nós fazemos hoje com o lipoenxerto. Depois eu vou esclarecer melhor isso. Então, a filosofia desse tipo de procedimento eu estou com um continente, a pele, o tecido celular subcutâneo empobrecido, eu vou lá e encho aquele rosto com preenchedores. E, obviamente, num primeiro momento, é bem interessante, né? Porque você ganha. É a mesma coisa, mutatis mutantes, a pessoa que engravidou, amamentou, a mama já deu uma caída, vai lá e coloca um implante de silicone. É mais ou menos a mesma estrutura de pensamento filosófico. Só que isso tem um limite e tem uma hora que você não vai conseguir mais ter esse mesmo sucesso, né? E é aí que as pessoas voltam a nos procurar. Só que numa condição de dificuldade anatômica, porque cada injeção daquelas substâncias cria um processo inflamatório, né? Hoje a tentativa é buscar géis o mais inertes possíveis, mas não existe isso, ok?
só para os nossos ouvintes aqui terem uma ideia, lá na década de 90, o PMMA surgiu como a solução universal para tudo, né? Inclusive para injetar na mama. E Nossa. com o tempo, a gente foi vendo cada vez mais complicações seríssimas com a deposição do PMMA nessas estruturas. E é uma situação muito difícil, porque não há como se retirar cirurgicamente esse PMMA sem mexer nos órgãos, nas estruturas que tiveram essa infiltração realizada. Na face é muito especial isso, porque esse processo inflamatório, ele determina um processo cicatricial de aderência. E muitas vezes a gente perde a noção de um conceito que em cirurgia é muito importante, que se chamam planos, né? O cirurgião respeita planos anatômicos. Quando você abre a barriga, você abre a pele, tecido celular subcutâneo, você encontra a aponeurose, a musculatura reta abdominal, a gordura pré-peritoneal, o peritônio, e depois você entra na cavidade abdominal. Então, essa manipulação com preenchedores acabam fazendo que essas estruturas fiquem muito aderidas, inflamadas, e você perde realmente ali uma noção de plano. Então, dificulta muito a cirurgia. Cássio, é maravilhoso ouvir você falar. Eu me lembro quando eu era interna, essa descrição que você faz, né, da entrada na cavidade abdominal, eu, em sonhos loucos naquela época, cogitei fazer cirurgia. E aí, ouvindo você, eu digo, gente, esse homem opera de um tudo, até barriga. É muito legal a tua colocação em relação ao cuidado que as pessoas precisam ter na busca por um profissional para cuidar delas, né? Então, isso que o Dr. Cássio falou é fundamental para quem está nos ouvindo. A história da harmonização facial, eu concordo plenamente com ele, inclusive o nome do podcast é Harmonização Cerebral, não à toa, né? Porque eu tenho intenção de trazer pessoas aqui para esclarecer todo mundo daquilo que é o correto, seguro, porque antes de qualquer coisa a gente precisa pensar em segurança, né? E a saúde vem sempre em primeiro lugar. Nosso bloco aqui, primeiro, eu vou encerrar. A gente vai fazer um segundo momento com ele a respeito ainda de cirurgia plástica, mas focando em corpo, falando né, dos remédios para emagrecimento. Creio que o Dr. Cássio tenha recebido muitos pacientes querendo reduzir a pele de áreas corporais. Enfim, o nosso papo vai encerrar agora, mas a gente tem mais 2 blocos com o Dr. Cássio. Fiquem aí e continuem seguindo a gente.